Nesse vídeo nós falaremos sobre a dinâmica do setor de energia. Eu vou utilizar como base de fundo aqui a apresentação da Auren, mas o vídeo é sobre a energia, geradoras de energia de modo geral, tá? E ao fim do vídeo sim nós temos ali uma pergunta que o Barsi fez para a Auren. Eu gostaria de recomendar a vocês que não assistam o vídeo pulando trechos, porque pode ficar sem sentido alguma parte da minha explicação, tá? Então assistam o vídeo inteiro, se não puder assistir agora, grave para assistir depois, tá? Então vendo aqui, começando com a evolução da capacidade da energia no Brasil, nós temos que ali que 2020 em diante nós demos um salto muito grande que acabou ocasionando o excesso de energia, né? E aí isso aqui também acabou culminando aí nos preços de energia menores, mas tem muito mais coisa para comentar sobre isso, tá? Não é tão simples assim o resumo da ópera. Então nós temos aqui esse crescimento, foi acelerado aqui a energia eólica nos últimos anos e a solar também, né? Assim como a geração distribuída deu um crescimento aqui forte nos últimos anos. Só que se a gente separar aqui, vamos destrinchar, porque a energia distribuída tem também eólica e solar dentro, né? Então vamos ver aqui separadamente a energia solar e eólica, que são as energias de fontes intermitentes, tá? Olha como cresceu de 2016 para 2024, teve um crescimento muito grande nessas fontes. Uma das questões aqui que fizeram esse crescimento todo é exatamente que as hidrelétricas são mais complexas de se crescer, né? Embora as hidrelétricas existentes hoje, elas podem ter uma expansão, né? Mas a construção de novas, por exemplo, é bem mais complexo neste momento, né? Nós já evoluímos bastante aqui. E aí o Brasil também gosta de estar evoluindo aqui em energias limpas. Então nós temos aqui um Brasil hoje muito mais diversificado em termos de fontes de energia. Isso aqui muda completamente aí a forma como funciona o mercado. Nós estamos num momento de transição, tá? E isso vai ser importante você ter em mente. Então vamos ver agora a evolução do perfil de produção de energia no Brasil. 2016, é outro dia, 2016 é logo ali, né? E já mudamos completamente, somos outra realidade, tá? Não só estamos gerando mais energia, estamos com muito mais energia, como o perfil nosso mudou muito. E mudou não só para as empresas de energia, e muda também a realidade para nós investidores. Vou citar aqui um exemplo claro, né? Era muito fácil até outro dia ali, até a última crise hídrica, a gente vê que ainda tínhamos empresas na bolsa que era só hidrelétrica. Então era muito fácil a gente ver, vai ter crise de energia, as empresas vão cair, é hora de eu ou fazer uma proteção aqui, ou de repente vender alguma coisa do tipo. Foi o que eu fiz com a S Brasil, sempre comento com vocês, né? Só que agora mudou o perfil, a gente temos aqui portfólios mais diversificados, e o Brasil também mudou, tá? Mas não é só isso, vai além, tá? Então vamos ver aqui a evolução do perfil. Olha lá 2016. Nós tínhamos aqui um cenário onde hidrelétricas dominavam tudo, né? Basicamente, tínhamos um nadinha aqui de solar, e tínhamos eólicas aqui já começando a ganhar espaço, né, mas ainda bem pouquinho. E temos as termoelétricas, que são as mais, vamos dizer, elas são mais caras, mas elas são as mais perenes aqui em termos de... Elas podem gerar a qualquer momento. Se tá noite, na seca e sem sol, né, tudo aí, sem vento e tudo mais, ela vai lá e consegue gerar independente do cenário, tá? Mas elas são mais caras também, esse é o ponto negativo. E aí, exatamente para essa flexibilidade que nós precisamos, nós temos um segundo ponto aqui que não está sendo bem remunerado neste momento para as hidrelétricas. Nesse novo cenário de 2024, as hidrelétricas elas começam a ganhar uma força que não está sendo, vamos dizer, remunerada ainda pelo mercado. Isso aqui tende a mudar, a gente já vai ver um disso mais para frente, tá? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o quê? Hoje nós temos esse portfólio, olha só, a solar entra aqui durante o dia, ela gera energia para o Brasil, bacana, e as hidrelétricas elas vão lá e reduz a energia nesse momento. Chega quando as solares aqui desligam, elas vão lá e geram mais energia. A eólica também tem oscilação ao longo do dia, tá? Também depende do período e tudo mais. Então elas têm oscilação também, e a hidrelétrica, ela começa a ser aqui, vamos dizer, uma segunda camada aqui de proteção. Então elas tendem, inclusive, a complementar aqui as reservas junto com as termoelétricas, tá? Óbvio, elas não são imunes à crise hídrica, aliás, o que mais elas sofrem exatamente é a crise hídrica, e as termoelétricas têm esse ponto, mas as termoelétricas são mais caras. Então o que está acontecendo hoje, além delas não estarem sendo remuneradas corretamente por toda essa flexibilidade que elas têm, elas estão sendo punidas pelo excesso de energia, e isso tende a mudar mais para frente. Então as hidrelétricas elas tendem a ganhar um pouco mais de valor à frente. Por quê?
cara, elas estão vendendo energia exatamente quando está faltando energia, quando está precisando de energia. Então elas têm que ser remuneradas por isso, elas têm que ser remuneradas por essa flexibilidade. Então isso aqui é uma dinâmica que vai mudar. Olha 2028 lá. Olha como elas vão estar, 43 de tal, aí 26 salta para 65, de 26 para 65. Isso aqui é impossível de não ser remunerado há algum tempo. A beleza do mercado é que ele se autoajusta, né? Mas não é da noite para o dia, nós estamos passando por uma transformação muito grande e agora o mercado vai ter que acordar aqui em relação a essa importância das hidrelétricas. Então, empresas que têm bastante hidrelétricas, a gente já lembra aqui, né? A AS Brasil, principalmente a Auren, porque o portfólio dela é muito longo, né? É bem extenso. A AS Brasil a gente não sabe como é que estão vencendo ali mais ou menos próximo. E também a Engie, né? Então, ó, são empresas que tem outras também ó, na bolsa, óbvio, e tendem a ter remunerações melhores mais à frente. Então, o preço de energia que as empresas estão sofrendo deve melhorar mais à frente. E vamos voltar lá para 2023, onde eu fiz inclusive um vídeo para vocês falando também do Auren Day, e naquele Auren Day eles falavam para a gente aqui, a Auren Energia, que vários projetos de eólica e solar iriam ser abandonados, exatamente por esse preço de energia, pela questão da corrida ali dos incentivos que tinha que logo fechar. Tinha uma série de obras não iniciadas, muitas delas pertencendo na mão dos desenvolvedores, e o desenvolvedor ele só vai vender para a geradora, né? E a geradora só vai querer esse projeto se realmente tiver um PPA ali, né? Já organizadinho, senão vai ser um risco muito grande para eles, né? Então, tudo isso fazia a leitura da Auren nos dizer que teriam muitos projetos aqui sendo descontinuados, não indo para frente, né? E foi exatamente o que aconteceu. E aí a gente já começa a interligar com outras empresas, a gente teve impacto na Home, tivemos impacto naquela empresa lá que eu não gosto muito, a Aeres Energia, né? Então, isso aqui não é só o setor elétrico, né? Isso aqui tem toda uma dinâmica por detrás no mercado, tá? Mas enfim, não vamos estender muito nisso para a gente não perder o foco aqui, tá? Bom, na sequência que aconteceu, nós tivemos até um dia ali de perdão, que a gente chama, a ANEEL ali deu a possibilidade das empresas desistirem do projeto sem ter que pagar multa. Isso aqui já tirou alguns projetos do radar, tá? Então nós já tínhamos aqui 81, né? Olha só quanto que nós temos agora. 42. Nós tivemos uma redução drástica nesse período, com uma série de projetos sendo descontinuados, né, desistindo aqui por conta de toda essa dinâmica desafiadora. E aí nós temos ainda hoje, ainda em mais risco de menos construção. 16 gigawatts aqui em solar estão em obras não iniciadas e 13 ainda estão nas mãos dos desenvolvedores. Então olha só, nós tínhamos 81 gigawatts em pipeline de construção até 2028, que é o deadline ali para eles conseguirem o incentivo fiscal que eles conquistaram lá até março do ano passado, né? E hoje nós temos 42 apenas, uma redução drástica aqui, e ainda com o risco desses projetos não irem adiante, mesmo com o preço de energia se recuperando neste momento. E aí nós vamos falar agora do preço de energia. Só que antes de falar do preço de energia atual, vou comentar rapidamente aqui, né, a dinâmica de preço do setor de energia. Vocês já sabem, né, o curto prazo é maluquice, é oscilação, e aí muitas vezes esse tipo de oscilação gera oportunidades para a gente, para pegar aqui no meio do ruído. O médio prazo a oscilação diminui e o longo prazo é mais estável. A dinâmica do setor de energia, de modo geral, é de crescimento. Ao longo dos anos sempre está aumentando a demanda, e é isso aqui a premissa básica para eu gostar do setor, tá? Longo prazo é sempre crescimento. Dito isso, vamos falar um pouco mais do que está acontecendo com o preço de energia nesse momento, e a gente tem que voltar aqui na capacidade de armazenamento, os reservatórios e tudo mais aqui do Brasil, tá? Então olha só a capacidade de armazenamento aqui no Brasil, e aqui está o armazenamento ENA, é real capacidade aqui de gerar, tá? Então olha só, nós tínhamos aqui, vamos ver, em 2020 começa-se aqui a questão da chuva diminuir, o armazenamento aqui vai diminuindo, a capacidade de gerar fica muito baixa. O que acontece é realmente a crise de hídrica que causa, né, a crise do preço de energia, que fica muito alto, na verdade, fica caro, né, porque está faltando energia aqui no Brasil. Na sequência, uma série de empresas começam projetos aqui infinitos, porque, obviamente, isso aqui chama atenção, né, estamos no preço de energia caro, né, o pessoal acha que vai ficar assim para sempre, vários projetos se iniciam, né, e na sequência começa a chuva infinita e tudo se reverte. Por quê? Muitos projetos de energia foram sendo entregues, a geração aqui atingiu uma oferta muito grande, inclusive com o governo incentivando, né? Então a oferta ficou muito alta aqui de energia, ao mesmo tempo que as chuvas encheram o reservatório e as hidrelétricas estão gerando também a todo vapor. O que acontece é excesso de energia
preço de energia nas mínimas, porque o mercado simplesmente fica achando que agora é chuva infinita, né? Chuva infinita, nunca mais teremos crise de energia. E aí, ao mesmo tempo que nós temos aqui muita chuva, também parte disso não consegue ser armazenada, né? Os reservatórios não podem ter 200%, eles ficam em 100% no máximo. E aí o que acontece é que mesmo tendo chovido tanto, muitos desses reservatórios aqui chegaram a 100% e não conseguiram armazenar mais, né? E aí o que acontece agora ali no início de 2024, principalmente no fim de 2023, né? Começa uma decepção aqui nas chuvas. Elas não estão, nesse período chuvoso, né, eles não estão crescendo como deveria, e aí já começa um sinal de alerta. O mercado começa a ver que não é bem assim, não é chuva infinita, e aí começa a recuperação dos preços de energia acontecendo neste momento, né? Então, olha só, janeiro de 2023, rapaziada dos reservatórios altas, o MLT também, aí nós temos aqui subindo em abril, né, a loucura, julho ali, início de época de seca, e reservatórios 87%, maluquice, né, e aí começa a cair, normal, porque é período de baixa chuva mesmo, aí chega aqui neste período, começa um início de decepção, e aí olha só o que aumentou aqui, as chuvas são muito poucas, o que acontece com o preço de energia simplesmente, olha só, aqui é como estava, esse azul aqui é como estava em setembro, e o que acontece em dezembro já é uma leve aumentada, porque já deu uma leve decepção, e aí em março a gente vê esse salto monstruoso, que realmente esse ano está sendo decepcionante. Olha só para onde foi o preço de energia, de 66 em setembro, ele foi para 165. O mercado é maluco, né? Só que os preços de longo prazo eles ainda vão estar também se ajustando aos poucos, tá? O preço de curto prazo acabou impactando, a gente está vendo que a curva até reverteu-se, né? A tendência é que o mercado vá se equilibrando um pouco mais aos poucos, tá? Existe um pouco essa negação, ainda continuo acreditando que vai chover infinito, mas a verdade é que sempre foi e sempre será ciclos, né? Chuva tem ciclos, né? Não acredito que isso vai mudar. Na verdade, existem aí as expectativas de muitos especialistas ambientais que, na verdade, a tendência é piorar por conta da crise climática e tudo mais aí, né? E aliás, foi exatamente isso que o pessoal especialista em clima da Auren foi lá comentar, né? Que os déficits de chuvas aconteceram nos últimos anos e continuarão a acontecer. Agora o La Niña ele será mais fraco e teremos atraso de ao menos um mês para o início da próxima estação chuvosa, ou seja, estamos aqui já flertando, não vai ser crise hídrica, acredito, mas já estamos flertando aqui com os reservatórios não tão bacanas assim, e o pessoal já começando a deixar os preços de energia maiores. Então nós estamos numa recuperação de preço de energia que não deve ceder aí tão cedo. Enfim, então nós temos toda essa dinâmica do preço de energia, e quando a gente volta lá a lembrar do potencial importante aqui das hidrelétricas, é que realmente elas vão continuar importantes, seja crise hídrica ou não, elas vão ter essa importância na dinâmica aqui, na complementariedade das eólicas e das solares, tá? Então elas vão ter isso reconhecido, e um grande sinal disso foi exatamente a inserção das hidrelétricas no leilão de reserva de capacidade. Então, esse leilão ainda está cheio de questões a ser melhores detalhadas, explicadas, tem alguns pontos ainda, tá? Mas ainda assim já é um belo de um sinal de que as hidrelétricas estão ganhando aqui seu reconhecimento devido. Bom, quando o assunto energia eu acabo me empolgando muitas vezes, então para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou já ir para os finalmente para a gente depois ver lá a pergunta do Barça, tá? Então o que acontece? Hoje o portfólio da Auren Energia é este aqui, 57% hídrica, 28% eólica e 15% solar, e este é o portfólio ótimo que nós visualizamos neste momento, e isso tudo na dinâmica de que a Hidro vai ter cada vez mais o seu valor reconhecido. Inclusive hoje a Auren Energia diz que tem empresas aqui buscando comprar energia da hidrelétrica dela para buscar seu próprio equilíbrio, e aí a Auren Energia não está vendendo, porque ela utiliza isso daqui para ela mesma, que é muito mais vantajoso aqui ela fazer esse equilíbrio. Existe uma economia aqui, tá? Então, resumindo, nós temos a seguinte dinâmica: os preços subiram e não devem cair tão facilmente, por mais que as empresas aqui compradoras de energia estão segurando essas compras. A verdade é que a geração não vai estar crescendo como estava crescendo, e os preços de energia tendem a ficar um pouco pressionados por conta aqui das chuvas, né, que reduziram. As empresas descontratadas terão então esse respiro aqui finalmente. Aí eu já venho em mente quem? Eletrobras, a Engie deu uma seguradinha ali para vender mais à frente. Lembra que eu disse para vocês? Ela
fez a estratégia correta, então, pelo visto. E por fim, temos o portfólio otimizado sendo um diferencial cada vez maior para as empresas. A Aura Energia, neste ponto, sai à frente da maioria, porque ela está aqui buscando e mirando sempre o portfólio ótimo. Então, ela analisa qual é o portfólio ótimo, vai ficar verificando qual será o portfólio ótimo daqui a tempos adiante e sempre buscando esse portfólio. Ela está muito próxima, inclusive, neste momento. Gostaria de agradecer a termos atingido aqui a marca de 100 mil inscritos. Considere você também se inscrever no canal. E você que é membro do canal, depois eu vou levar mais a parte específica da Auren lá para os membros, tá? Bom dia, é Luiz Barsi, é um aplicador individual. Eu gostaria de parabenizar a toda a equipe pela brilhante explanação, não é isso? Mas a minha preocupação sempre foi mais pela última linha do balanço. E a Auren, nesse curto espaço de tempo, ela tem demonstrado uma vocação bastante pertinente no que diz respeito a produzir resultados excelentes e boas distribuições também. Eu gostaria de saber o seguinte, a minha pergunta vai em função da perspectiva de crescimento. Recentemente, a imprensa noticiou que estaria havendo alguma negociação com uma das empresas do setor, chamada AES Brasil. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês podem oferecer alguma informação sobre isso. Obrigado, senhor Ulisses, pela pergunta. A gente tem um pouco de prática não comentar sobre o processo de M&A, até pela sensibilidade do tema. Agora, nós temos, de fato, assim, o Mário com o time lá do financeiro, tá, o Joaquim aqui, que é nosso diretor de M&A, avaliando todas as oportunidades que a gente tem no mercado. Porque, de fato, né, a criação da Auren, ela veio com alguns mandatos dos nossos acionistas. Uma, de fato, era exatamente o que o senhor comentou, que era produzir resultados, né, admiráveis e pagar dividendos à medida que nós fomos resolvendo alguns problemas da companhia, sobretudo a indenização entre os irmãos, foi isso que nós fizemos, até no sentido de reconhecer os acionistas que acreditaram na capacidade da companhia. E um outro mandato era realmente o crescimento, tanto orgânico, que são os projetos Greenfield, que recorrentemente a gente continua com essa esteira de investimento em novos projetos, como exemplo, Ventos do Piauí, Jaíba, que está agora no meio da sua entrada de operação, como inorgânico, que é a M&A. Nós testamos várias teses, a gente passou por vários processos, estamos passando por vários processos de avaliação de oportunidades de crescimento inorgânico, né? Então, nós temos olhado muitas oportunidades, né? Mas nós temos, assim, até como dever fiduciário, nós normalmente não comentamos sobre esse processo, até que, de fato, a gente tenha um processo já consolidado, né, que nós tenhamos alguma oferta firme para fazer com a companhia, que aí segue o rito da governança, comunicado ao mercado, o fato relevante, né? Então, acho que no momento apropriado, se houver alguma negociação no sentido, a companhia irá se posicionar. Mas isso faz, de fato, parte da estratégia da companhia, né, crescendo organicamente. É isso que a gente está buscando.